Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começamos então o nosso curso de controle P&D no Arduino. Meu nome é Vitor Amadeu e serei o tutor dos senhores ao longo desse curso. Vejamos então como está organizado o nosso treinamento. Bom, esse aqui é o sumário do curso, no qual está disponível no nosso site, tá? Abordando o que a gente vai ver ao longo do curso. Nosso objetivo é fazer um controle P&D de uma resistência. A gente vai ter uma resistência na placa, vai ter um ventilador, um sensor de temperatura. O ventilador vai ser o nosso atuador, tá? Ele que vai atuar no sistema, de modo a deixar a temperatura controlada, ou seja, na faixa no qual nós desejamos. Tá? O sensor de temperatura vai ser o feedback, ele que vai dizer a temperatura mensurada no resistor. E o resistor vai ser a carga, no caso a variável que a gente quer controlar dentro de um set point dado. Isso tudo vai ser discutido ao longo do curso, tá? Mas a proposta do curso é essa: usar um ventilador como atuador, um resistor como objeto no qual a gente quer manter a temperatura estável, e um sensor que é o nosso que vai medir a temperatura próxima na localidade desse resistor, tá? Ao longo do curso a gente vai ver cada uma dessas etapas separadamente primeiro, depois a gente vai integrar tudo no controle P&D. Então, por exemplo, a gente começa aqui no controle da resistência. A gente vai falar sobre o PWM, como é que é feito o controle da resistência pela placa Arduino, por exemplo. Tá? Depois a gente vai ver o controle do ventilador, também usando o PWM. Depois a gente vai ver o controle do display de CD, medição de temperatura. E aí que a gente começa a estudar o controle P&D. A gente vai estudar primeiramente o controle de processo, depois como fazer um controle apenas proporcional, depois um controle proporcional integral, e finalmente o controle proporcional integral derivativo, que é o P&D. Então a gente vai ver inicialmente um controle P apenas, depois um controle PI e finalmente um PID. Tá? Então o curso foi dividido dessa forma, de modo a torná-lo mais didático. Tá? Então vamos ver aqui o capítulo 1, que é a metodologia de desenvolvimento, que é mais ou menos como eu falei com você agora em resumo. Tá? Então essa literatura é uma continuação da obra Arduino Prático Objetivo, tá? E Arduino Programação para Arduino Avançado, mesmo autor e editora, onde a implementação de controle P&D é explorado de modo que o leitor possa ampliar seu embasamento teórico e prático para desenvolver esse tipo de aplicação nesta ferramenta. Então esse é o objetivo do nosso curso. É importante que o leitor tenha ciência dos assuntos abordados nessas obras citadas para que haja um melhor aproveitamento do conteúdo a ser apresentado. Tá? Então isso aqui não é um curso básico, é um curso já que já tem uma aplicação específica que faz um controle P&D usando a ferramenta Arduino. Sendo assim, o objetivo desta literatura é apresentar a implementação do controlador P&D, onde para isso foi utilizado uma ventoinha como atuador, um sensor de temperatura do tipo LM35 como sinal de feedback e um resistor de potência para aquecer a temperatura medida pelo sensor. Desta forma, através do atuador será possível observar o P&D atuando no processo de acordo com o aquecimento no resistor de potência e os parâmetros definidos através das constantes Kp, Ki e Kd. Tá? Então esse é o nosso objetivo, como já havia falado. No entanto, antes de abordar o P&D propriamente dito, é apresentado separadamente cada recurso utilizado como display de CD, PWM para controle de potência ventilador e resistor de medição de temperatura. A placa didática usada foi a série Arduino, onde recursos para testar os circuitos propostos serão conectados através das conexões disponíveis na lateral do kit. Tá, o kit está vendo no nosso site, tá? Mas se você já tem uma placa Arduino Uno, ela é totalmente compatível. Tá? Então, se você já tem uma placa Arduino Uno, qualquer revisão, 1, 2, 3, etc., ou até mesmo a Mega também atende a nosso curso, não tem nenhum problema. Tá? Bom, senhores, então está dado início ao nosso curso, tá? Desejo a todos um excelente aprendizado. Esse foi o capítulo introdutório, o capítulo 1. A gente só conversou o que vai ser abordado ao longo do curso, o sumário, que é o mesmo que está na internet, tá? E a partir do próximo capítulo a gente começa a estudar, primeiramente, cada um dos periféricos utilizados no curso separadamente, o controle de display, temperatura, PWM, etc. E finalmente no final a gente começa a estudar o controle de processos, depois o controle P, PI e finalmente o P&D. A todos muito sucesso e nos falamos ao longo do curso. Um abraço e até mais.